Pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aqui ao nosso vídeo de heavy metal hoje, dia 13 de julho de 2021, não podia ter vindo uma data melhor. Primeiramente, agradecer a paciência de todos vocês, que eu não estou num momento muito legal, assim, psicológico, acho que ninguém está, para falar a verdade, mas vamos ir para... Ai, gato. Vamos nos apegar no que nos deixa bem. E o que me deixa bem é falar de rock and roll. Então, vamos lá. Muito obrigada por toda a paciência que vocês tiveram comigo. Para ajudar também, como vocês podem ver, eu tô um pouco resfriada. Esse sobe e desce dos termômetros aqui em São Paulo é muito ruim para quem tem sinusite. Eu tenho. Então, eu vou pausar o vídeo várias vezes para espirrar, como eu fiz agora, mas vamos nessa. Vamos falar da história do heavy metal. Vamos lá. O que era heavy? No começo dos anos... No final dos anos 50, começo dos anos 60, o termo heavy metal ele já circulava nos círculos hippies, vamos dizer assim, né? Na galerinha do Paz e Amor. Porque naquela época, o que eles ouviam já era considerado pesado, vamos dizer assim. Mas o termo se popularizou mesmo pelo o que eu pesquisei assim, foi bem pela música do Steppenwolf, a Born to Be Wild, que tem uma parte lá que eles estão falando Heavy Metal Thunder. E aí acabou que ficou assim mesmo, né? Já tinha umas coisinhas heavy, mas vamos dizer, o que era heavy naquela época? Era Led Zeppelin, Beatles, era o que era considerado heavy naquela época. E também porque as pessoas também não tinham como imaginar o que viria adiante, né? Assim, os primeiros registros de um heavy metal, um pouco de músicas mais chegadas para o heavy metal que a gente conhece, a gente vê a música do The Kinks, música de 1964, a You Really Got Me. Por quê? Porque quais são as características mais gritantes do heavy metal? São a distorção das guitarras e o vocal como se fosse disputando atenção, vamos dizer assim. Os vocalistas também passaram a ser mais teatrais, eles começaram a performar no palco. Isso já era considerado heavy, vamos dizer assim. E a distorção cada vez mais alta da guitarra, riffs mais complexos. Isso a gente começou a notar na música do The Kinks mesmo. A gente tem também alguns traços de heavy metal nos dois primeiros discos do Cream, um trio, né, que como fala, é a primeira banda do Eric Clapton, né, e que nos dois primeiros LPs deles, eles tinham bastante distorção de guitarra, distorção ao volume também da guitarra estava bem alto, e também o álbum de estreia do Jimi Hendrix, que era o Are You Experienced, de 1967, isso, já começa a mostrar algumas características do heavy metal em si. A gente também vê alguns registros dos primórdios do heavy metal no disco do Blue Cher, né? Que... Só um minuto que eu vou ter que tirar esse gato daqui. Como eu dizia, a banda Blue Cher, ela lançou um cover de uma música que se chama Summertime Blues, do Ed Cochran. Só que esse cover ele ficou bem pesado assim para a época. Todo mundo fala, inclusive em quase todas as pesquisas que eu fiz, que essa é o primeiro registro de heavy metal, que tem um dos primeiros registros de heavy metal que a gente pode ter é o cover dessa banda Blue Cher, né? A gente tem também o álbum de estreia do Jeff Beck Group, de 1968, que
que também é o álbum Truth, que tem muito ruído derretido e é bem, como fala, bem pesado, assim, pra época. A gente também vê umas músicas mais pesadas também no álbum branco do Beatles, né? Na verdade, a mais pesada é a Helter Skelter, que já foi, assim, um escândalo para o pessoal, né? Principalmente o Beatles, que estava todo mundo acostumado com a pose fofinha e bonitinha deles, né? Aqueles menininhos de terninho, graciosos, lindinhos, fazendo uma música dessa, escândalo, né? E também uma música assim que a gente tem que é um pouco mais pesada também, é o Holy Lotta Love, do Led Zeppelin. Enfim, e nesse meio tempo, em 1970, o que acontece? Um moço, vamos dizer assim, que perdeu a ponta dos seus dedos trabalhando numa fábrica na Inglaterra, resolveu montar uma banda. E estamos falando do senhor Tommy Iommi, e ele montou o Black Sabbath. E o Black Sabbath, cara, quando eles apareceram, foi um acontecimento. Porque, tipo assim, enquanto tava todo mundo falando de paz, amor, tava começando a ficar um pouquinho violento mais o negócio, né? Veio uma banda falando de ocultismo, abertamente, aquilo foi uma coisa. Fora que assim, né? Ainda a gente não tinha os mesmos aparatos, vamos dizer assim, que a gente tem hoje em dia. Então, muitas das distorções esquisitas que a gente vê anteriormente, lá no começo, na guitarra do Black Sabbath, é o quê? Não é nada, não. É ele tocando com os dedos de ferro, com a ponta dos dedos de ferro, que dá essa sonoridade mais diferente, né? E, tipo assim, outras bandas também começaram a falar sobre ocultismo, assim, mais abertamente, e começaram a ficar mais pesadas por causa do Black Sabbath. Por isso que o Black Sabbath é considerado o pai do heavy metal, querendo ou não. Muita gente não aceita isso. Eu já conversei com pessoas que não aceitam esse fato. Mas, assim, na minha opinião, entendeu? Nós temos aí a transição da carreira também do Deep Purple, que começou a ficar mais pesado. Isso aí a gente vê no In Rock, que é um álbum bem pesado, assim, deles, pra época, claro. A gente tem o Uriah Heep, que também começou a deixar o seu som um pouco mais pesado. O UFO, Black Widow, né? E tem uma banda que se chama Wishbone Ash, que ele foi um dos pioneiros, inclusive, a utilizar o estilo duplo das guitarras, que é uma fazendo a base e a outra fazendo o solo, que hoje em dia praticamente todas fazem isso. É muito difícil você ver uma guitarra com uma banda só. Isso tudo tava pegando na Inglaterra, tá? Já nos Estados Unidos, a banda mais heavy metal que a gente tinha naquele momento era a Grand Funk Railroad, que era bem legal. E aí a gente veio também algumas bandas começando a deixar o seu estilo um pouco mais pesado, vamos dizer assim. A gente tem uma banda que chama Dust, que eu não conheço, mas devido às minhas pesquisas eu vou procurar saber. Temos a Blue Oyster Cult, que é uma banda que eu gosto demais. O Kiss também, mesmo com a sua maquiagem e tudo mais, já puxado pro glam, era assim, considerado pesado na época. Tínhamos o Scorpions, que estava aparecendo também. Assim, aí vocês podem virar para mim e falar: Sara, você tá misturando tudo, você tá misturando heavy metal com hard rock. Mas tem que ver que antigamente a gente não tinha essas separações todinhas. Eu até acredito que eu deveria sim falar do hard rock primeiro que do heavy metal, porque o hard rock, ele é mais antigo. O hard rock, não o glam, não confundam. Mas uma história tá misturada com a outra. Como eu falei num dos meus vídeos anteriores, uma banda que é citada num estilo, ela vai ser citada em outro, porque estão interligados, tá? Temos, continuando, o Scorpions na Alemanha, e a gente tem também o AC/DC na Austrália,
sabe? Começou a estourar. E depois de alguns anos, a gente volta para a Inglaterra, que em 1974 aparece outro ícone do heavy metal que também ajudou muito na criação e na... como que eu posso dizer? No aperfeiçoamento do heavy metal. A gente tem o início do Judas Priest, que todo mundo não precisa nem falar nada, dispensa apresentações. Só de falar esse nome já a galera... inclusive eu. Só que assim, pessoal, isso é no começo dos anos 70, meados dos anos 70, tá? Tudo isso que eu falei até agora. Gente, esse vídeo vai ficar imenso. Eu nem cheguei na metade, ele já tá com quase 10 minutos. Mas vamos lá. Beleza. Só que o que tava pegando? No final dos anos 70, começo dos anos 60, o heavy metal já começou a cair, né? O heavy metal já começou a cair devido a várias coisas, né? Tava perdendo espaço para o punk, para o disco, para outros tipos de rock. Apesar de muitas bandas serem influenciadas pelo punk também, com esse negócio de faça você mesmo e não ter gravadora e tudo mais. E aí ele já começou a perder espaço até o começo dos anos 80. Porque o que aconteceu? Nós tivemos o New Wave of British Heavy Metal, que é a nova onda do metal britânico. O que estava acontecendo na época? Olha, gente, o pessoal tava pistola, vamos dizer assim, por causa da crise econômica que estava rolando na Inglaterra. É uma coisa que eu venho batendo na tecla. Durou bastante tempo. Por isso, até por conta do punk, né? Que foi pra anarquia. Então, tem que ver que o pessoal, eles estavam revoltados e eles tinham que arrumar uma maneira de sustentar suas famílias, de ter os seus ganhos, né? E, tipo assim, o povo tava revoltado, tava desempregado, tava tendo demissões em massa, povo puto com a Margaret Thatcher na Inglaterra. Então, as pessoas seguiram duas vertentes, né? Ou elas iam para o punk rock, ou elas montavam uma banda de heavy metal. Era assim que funcionava. E a gente tem como inspiração, já falando apenas do heavy metal, para o New Wave British, eu não vou falar essa sigla inteira toda hora, porque ela é muito grande, eu vou me enrolar, tá? New Wave British, a gente tem como inspiração para as bandas, a gente tem o Judas Priest. Apesar de algumas fontes apontarem o Judas Priest como participante da New Wave. Eu acredito que não seja. Por quê? Porque o Judas Priest é mais velho, o Judas Priest é de 74, o New Wave começou lá no final de 70. Mas beleza, segue o baile. Isso daí vai ter divergência mesmo entre um historiador do rock e outro. E assim, gente, esse movimento, ele inspirou muita banda aqui desse lado do continente, tá? Como a gente tem assim como grandes expoentes do heavy metal, do New Wave, do New Wave British, a gente tem o Iron Maiden, a gente tem o Venom, a gente tem o Def Leppard, nós temos o Saxon, nós temos Diamond Head, nós temos Samson, nós temos Raven, nós temos Tiger of Pantang, nós temos Satan, tem mais, cara, tem uma caralhada de banda boa do New Wave British. Agora eu entendo, que era uma coisa que eu não entendi anteriormente, por que as pessoas gostam tanto do New Wave British. E hoje eu entendo. Depois que eu estudei sobre isso, eu entendi. E aí, tipo, vocês podem me perguntar, Sara, cadê o Motorhead no meio disso? Então, gente, o Motorhead, ele é um curioso caso. Porque, assim, o Motorhead, o próprio Lemmy não gostava de ser
encaixado em estilo nenhum. E ele fazia tipo... Ele fazia umas músicas punk, e depois ele ia pro heavy metal e voltava pro punk. Ele tinha um estilo próprio, vamos dizer assim. Era o jeito dele, entendeu? Então, pode-se dizer que o Motorhead foi influência ou participou do New Wave British? Pode-se dizer sim. Mas eu costumo respeitar o que os falecidos falavam. Então, se o Leme não queria ser colocado em estereótipo nenhum, não sou eu que vou colocar. Entendeu? Eu contra o Leme? Um cara que compõe 3 músicas, lê um livro de guerra mundial, ainda fala da Segunda Guerra Mundial e diz que o livro é uma bosta, eu vou debater com esse cara? Não vou. Entendeu? Vou ficar na minha e vou ouvir tudo que ele tem para dizer calada. Ah, e outras bandas também que fizeram bastante sucesso nessa época do New Wave e tudo mais, que eu acho que merece o nosso destaque, o nosso respeito. Vamos falar da Girls' School, que é uma banda só de meninas, que era uma coisa bem revolucionária para a época, né? A gente pode falar também do Jaguar, mano, uma banda muito boa. A gente tem também a Angel Witch, né? Temos o Quartz, temos o Witchfinder General, temos também o Tanque. A gente tem, mano, uma banda que eu adoro demais, Tokyo Blade, mano, pelo amor de Deus. E assim, como eu quis fazer as coisas assim bem separadinhas, eu vou citar apenas os nomes dos estilos que o heavy metal é pai, vamos dizer assim, porque o heavy metal é o estilo, na minha opinião, que tem o maior número de filhos. Ele ganha até do punk, na minha opinião. O heavy metal ele serviu de inspiração para várias outras coisas que vieram, tá? Então a gente pode definir o heavy metal como pai do thrash metal, do death metal, do black metal, do glam metal e do power metal, doom, gothic metal, new metal. Foi tudo inspirado no heavy metal. Então, a gente tem que agradecer muito aos pais desse estilo. Porque se não fosse por eles, a gente não teria tanta coisa de qualidade. Então é isso. Obrigado Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, UFO, Uriah Heep, Judas Priest, Scorpions. Obrigado a todos vocês por fazerem a vida da gente mais feliz, por resgatarem pessoas, assim como acontece comigo, sabe? Então, gente, eu acho que o vídeo de heavy metal fica por aqui. Acho que eu tentei contar apenas, dar muita atenção pro heavy metal, porque depois vão vir bandas tão boas e tão pesadas quanto, sabe? E é isso, tá, gente? Eu espero que vocês gostem. Eu fiz esse vídeo com muito, muito carinho. E feliz dia do heavy metal para todos nós. Que a gente consiga deixar os nossos vizinhos surdos hoje. Assim, da mesma forma que eles deixam a gente, às vezes, ouvindo música que não é do nosso agrado. Beleza? Então, até a próxima. O próximo vídeo, como eu falei, eu acho que eu confundi a cronologia. Então, eu vou falar do hard rock e do glam. Vou falar dos dois juntos, porque um é muito ligado com o outro, embora o heavy metal também tenha influência no glam. E depois a gente vai falar do thrash metal. Então, glam, hard barra glam e depois thrash. Beleza, gente? Então, espero que vocês gostem de verdade. Eu acho que eu consegui abordar... Em todas não dá, mas eu acho que eu consegui abordar bastante coisa. E é isso, espero o feedback de vocês, beleza? Um abraço forte a todos e long live to rock and roll. Até a próxima. Gente, eu falei que eu achava que tinha falado de todas, assim,
pelo menos as mais relevantes, eu esqueci de uma extremamente relevante. O Rainbow, gente. O Rainbow. A banda que o Blackmore montou, né? E chamou o Dio. Não tem nem desculpa para isso. Mas é uma das bandas mais influentes, o Rainbow, e tem a própria banda do Dio, que viria alguns anos depois também. Desculpem minha falha. Mas é isso. Espero que, apesar dos pesares, vocês tenham gostado do vídeo.